Torque na musculação, pessoal. Essa é a série que nós estamos há algumas videoaulas já trabalhando, a ideia de torque na musculação. O torque resistivo, o torque motor. Nas últimas videoaulas dessa série, vocês tiveram a oportunidade de ver informações sobre isso. Nós tentamos detalhar de uma forma bastante pedagógica, com vários recursos didáticos, para fazer com que vocês entendam melhor essa questão do torque resistivo e o torque motor aplicado aos exercícios de musculação. Na primeira videoaula, estou fazendo aqui uma rápida recapitulação, na primeira videoaula nós tivemos aqui uma apresentação do conceito de torque, das estratégias do cálculo de torque e apresentamos o conceito em forma teórica e prática aplicada. Então sugiro para quem não assistiu que assista essa videoaula, é a primeira videoaula dessa série. Na segunda e terceira videoaula, ou seja, as videoaulas anteriores, nós apresentamos a aplicação do torque, principalmente o torque resistivo, aplicado aos exercícios de elevação lateral e depois de elevação frontal. Comentei alguns aspectos quanto a isso em relação a ponto de descanso, em relação a ponto crítico do movimento. Comentei também alguns aspectos em relação a um mesmo peso ao longo da amplitude de movimento, ao longo da ADM, alterar o esforço muscular. Quando nós começamos a conhecer melhor o torque e entendermos melhor o torque aplicado aos exercícios de TRP, nós começamos a entender de uma forma mais clara o que é um ponto de descanso. Tentei mostrar isso e mostrei isso no vídeo da semana passada. Hoje nós vamos analisar as mesmas concepções de torque, tanto resistivo quanto motor, porém aplicado ao exercício de rosca direta. Então logo depois da vinheta, nós vamos discutir, analisar e estabelecer isso, tá ok? Bom pessoal, como eu já comentei, torque é uma força rotacional. Se é uma força rotacional, nós temos que identificar eixo. Nas últimas videoaulas, nós identificamos o eixo do movimento dos dois exercícios analisados. Nas duas videoaulas, eixos que se posicionavam na articulação glenumeral. No exercício de elevação lateral, o eixo era antero-posterior e no exercício de elevação frontal, o eixo era látero-lateral. Por quê? Porque na elevação lateral nós estamos trabalhando no plano coronal e na elevação frontal nós estamos trabalhando no plano sagital. Então inverte o eixo. E o eixo era um aspecto imaginário, um eixo imaginário posicionado sobre a articulação glenumeral. E a partir dali identificamos braço de alavanca da resistência e a interpretação dos torques. Hoje nós vamos analisar a rosca direta e o eixo deixa de ser posicionado em glenumeral e passa a ser posicionado no cotovelo. Para isso, o Caio, que já está em aquecimento, vejam bem, ele já está aquecendo para fazer. Vocês vão ver o peso que ele vai fazer a rosca direta. Ele precisa realmente fazer um aquecimento, uma preparação, né? Chegar bem, né? Uma preparação específica. Chegar bem na foto, né? Não podemos chegar na filmagem, né? Não podemos chegar mal. Então vamos lá, demonstra o exercício primeiro aí. Então, ó, clássico, já analisamos o exercício de rosca direta em relação à musculatura envolvida. Tem vários vídeos aí do Treino em Foco rodando sobre análise sobre isso. E outros vídeos também na internet, muito bem documentados já a análise da rosca direta. Ok, o que nós temos que analisar? A resistência, e nesse caso é peso livre, como eu comentei semana passada, e mais uma vez, então, a resistência está representada aqui através desse fio de prumo que representa o vetor da resistência. Então, bem devagar para nós pararmos. Então, a resistência da barra, ela é sempre na vertical para baixo, ela gera uma força impulsionando a barra para baixo. Então, vai lá, Caio, devagarinho, isso. Então, a resistência demonstrada sempre pelo vetor, fio de prumo, fazendo sempre para baixo essa resistência. Então, a força que essa resistência vai gerar para produzir um movimento rotatório vai produzir, portanto, evidentemente, um torque resistivo, ok? E agora, eu vou fixar o eixo rotatório aqui do Caio. Vamos ver se essa aqui vai fixar bem. Vai lá, executa o movimento. Aproximadamente, não está perfeitamente posicionado, mas aproximadamente aqui nós temos o eixo de movimentação. Um eixo látero-lateral, o Caio trabalha no plano sagital e ao entorno do eixo látero-lateral um movimento curvilinear está ocorrendo ao entorno desse eixo. Portanto, a rosca direta é produzido um movimento rotatório ao redor do eixo látero-lateral do cotovelo. E a força resistiva está bem sempre nesse sentido.
A força que resiste ao movimento, e a força produtora do movimento, a força motriz, obviamente é produzida pelos flexores do cotovelo. Agora nós temos que analisar o braço de alavanca da resistência desse exercício em particular. E lembrem, já coloquei isso nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, que é uma distância perpendicular ao vetor de resistência até o eixo rotatório. Como é que nós vamos entender isso na prática? Muito simples. Continua segurando aí, Caio. Eu projeto o vetor de resistência, deixa eu puxar para cá para não confundir o pessoal lá. Aqui o vetor de resistência, representado no fio de prumo, eu projetei mantendo o alinhamento desse vetor de resistência. Qual é mesmo o braço de alavanca? É a distância perpendicular ao eixo. Então eu não posso pegar uma distância em diagonal. Eu tenho que pegar uma distância perpendicular à projeção da resistência até o eixo. Então essa é a distância. Então vai lá, ó, vai fazendo a flexão, flexão, flexão. Percebam que agora aqui, ó, vai passando até do ponto do goniômetro. Mas aumenta o braço de alavanca. O braço de alavanca é essa distância perpendicular. Vai fazendo, Caio. Isso, diminui agora. Excêntrico, excêntrico. Essa é a distância perpendicular. Essa é a distância perpendicular. Sempre perpendicular ao vetor. Essa é a distância. Então ela diminui conforme o Caio estende o cotovelo e essa distância aumenta. Pode ir lá, Caio, devagarinho. Ela vai aumentando até os 90 graus de flexão do cotovelo. Pode ir lá. 90 graus parou. Agora eu vou dar uma judiada no Caio. Segura aí. Não treme. Mantém controlado. Segura. Tu é um cara forte. Tudo sob controle. Vamos lá. Essa é a distância. Agora, se nós observarmos, vou pegar a distância aqui por baixo. Faz um pouquinho mais de flexão, Caio. Aí, garoto, segurou. Continua agora a flexão do cotovelo. Vai em frente. Percebam que essa distância agora vai começar a diminuir. Segura, isso, vai. Ok. A distância, segura aí, consegue segurar? Essa distância diminuiu bastante. Esse é o braço de alavanca da resistência. Ou o braço de momento da resistência. Volta, Caio, até os 90 graus. Devagar, até os 90. Segurou, ok. O braço de alavanca aumentou. Relaxou agora aí, Caio? Pode dar uma soltada. Quer soltar o peso no chão? Pode soltar. O que nós percebemos aqui, pessoal? Que até os 90 graus o braço de alavanca vai aumentando. Dos 90 graus para frente, o braço de alavanca vai diminuindo. Então, onde está, como nós comentamos semana passada, né, Caio? Para o pessoal, o ponto crítico do movimento. 90 graus de flexão de cotovelo. Com o mesmo peso, independente se o peso aqui é elevado ou é baixo, TRP, treinamento resistido com peso, o peso gera um torque resistivo ao movimento. Esse torque que resiste ao movimento produzido pelos flexores do cotovelo é um torque no sentido de estender o cotovelo. E o torque motor produzido pelos flexores do cotovelo produz um movimento de flexão do cotovelo. Então são torques antagônicos. O torque motor e o torque resistivo são torques antagônicos. Um estende o cotovelo, outro flexiona o cotovelo. E nós percebemos que o ângulo crítico, o ponto crítico, é aos 90 graus. Quando nós estamos no final da extensão do cotovelo, o braço de alavanca da resistência é pequeno. Quando nós estamos no final da flexão do cotovelo, o braço de alavanca da resistência é também pequeno. Nessas duas condicionantes, a força multiplicada pelo braço de alavanca, que é o que vai nos gerar o torque, força vezes o braço de alavanca da resistência, que é essa distância perpendicular, é menor, tanto na extensão do cotovelo, quanto na flexão completa do cotovelo. Portanto, nesses dois pontos, o torque resistivo cai, diminui a sua intensidade, resiste menos ao esforço muscular. Vejam bem o que eu falei agora. O torque resistivo resiste menos ao esforço muscular. Logo, o esforço muscular é menor. Logo, nós temos aí o ponto de descanso, que nós usualmente tratamos aqui no Treino em Foco. Ponto de descanso é aquele ponto no qual existe um torque resistivo, a musculatura está atuante, entretanto, é menor do que em outros ângulos. Esse é o que nós chamamos de ponto de descanso. Então, o ponto de descanso na rosca direta é o final da flexão do cotovelo, também no início da flexão do cotovelo, ou no final da extensão do cotovelo, como queiram aí designar. E isso nós tentamos mostrar aqui com Caio. Deu para sentir a diferença aí, Caio? Aos 90 graus é bem intenso. É. E aí, erros de execução a partir disso que nós percebemos muito, né? Pega a barra aí de novo, Caio. Vamos mostrar um erro de execução que o pessoal usa muito e aí nós vamos entender como que isso interfere. Nós não tínhamos nem planejado em falar isso hoje aqui, mas eu vou fazer uma aplicaçãozinha que eu acho interessante. O pessoal em casa já sabe que isso existe, né? Mas vê como isso está relacionado ao torque.
Então, executa aí, Caio, normal. Bom, o Caio está com a estabilidade certinha do corpo, flexão do cotovelo, bem estável, nós já discutimos aí no treino em foco análise muscular dos exercícios, musculatura isometricamente acionada, estabilizadora, dinâmica do movimento, nós já vimos. Mas percebam bem, tem pessoas que estão fazendo movimento, agora eu quero que tu erre, fazendo um teatro até para o pessoal poder nos acompanhar. Pessoas quando chegam aproximadamente nesse ângulo, ponto crítico do movimento, o torque motor já não é suficiente para vencer a resistência. O torque da resistência é maior do que o torque motor, porque o torque motor não consegue aumentar por fadiga. Então, nas primeiras repetições, quando chegava no ponto crítico, o indivíduo vencia o ponto crítico. Por quê? Não estava fadigado, tinha força ainda suficiente para gerar um torque motor mesmo no ponto crítico e vencer a resistência, que nesse ângulo a gente sabe que é o ponto de maior resistência. Entretanto, conforme vai fadigando, quando chega nesse ângulo, o indivíduo não consegue fazer a barra subir, porque o torque motor não consegue superar o torque resistivo no ângulo crítico. O que o indivíduo faz? Ele começa a roubar, ou roubar com a coluna, ou roubar com o pé, ou jogar a barra para trás, ou fazer esse movimento, então tu vai fazer equivocadamente. Só que percebam bem, vai subindo, normal, normal. Quando chega nesse ângulo, que é o ponto crítico, que a pessoa, para vencer, faz o erro lá agora. Começa a jogar outros movimentos do corpo, fazer o roubo, né? Tem gente que rouba bem mais feio do que tu tá roubando, tu tá fazendo até bem gentil. Às vezes a gente vê umas coisas extremamente grotescas na sala. Ok, relaxou aí, pode soltar, Caio. Mas essa execução equivocada, errada com o roubo, não dá nem para chamar de roubo, porque existe o sistema de treinamento de roubo, o método de treinamento de roubo, né? Que é uma técnica bem feita para melhorar a capacidade de desempenho quando o cara está fadigando. No caso aqui, não dá nem para chamar de roubo, é um assalto à mão armada, né? Que nós brincamos, porque está muito além do roubo, está grotesco o erro, e aí está prejudicando a segurança do exercício. O risco de lesão, principalmente de coluna vertebral, é bastante grande aqui. Então é isso que nós temos que perceber. Nós temos que perceber que esse ponto crítico, em vários exercícios, é o momento no qual, na maioria das vezes, os nossos clientes erram a técnica, se equivocam na técnica e fazem essa técnica errada. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, observarmos, entendermos torque, entendermos o ponto crítico do movimento, como nós descrevemos hoje, descrevemos nas últimas videoaulas em outros movimentos, em outros exercícios, e a partir disso, lembrem do que eu estou falando agora, no ponto crítico do movimento. É o momento, na amplitude de movimento, aonde o braço de momento, é o momento onde o braço de momento, sendo redundante para fortalecer bem esse entendimento, ou o braço de alavanca, é o momento onde o torque resistivo é maior e a dificuldade do praticante é maior. Se ele está na fadiga ou no limiar da fadiga, é o momento onde ele tende a errar tecnicamente. Então, observem esse ponto. Vejam uma aplicabilidade extremamente importante de braço de alavanca e torque aplicado ao TRP. Essa é uma informação importante. E, Caio, lança aí um desafio para o pessoal, aqueles dos ângulos, o que nós poderíamos fazer de desafio para o pessoal perceber isso na prática? Fazer a flexão do cotovelo em diferentes ângulos e tentar 15, 10 segundos. Vou repetir, porque eu não sei se o áudio que está comigo lá pela vocês vão perceber bem. Fazer a flexão do cotovelo. Em ângulos diferentes, 45 graus, 90 graus, 75. E perceber o esforço. E um detalhe importante, sustentar pelo mesmo tempo, né? Então, por exemplo, 10 segundos, 15 segundos... 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, ou 15 segundos, 15 segundos, em ângulos diferentes e perceber a intensidade, como muda. Fica muito claro na prática também essa percepção. Tá ok, pessoal? Isso aí, né, Caio? Fechou. Então, até semana que vem, até segunda, um grande abraço, até lá. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.